Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Os países do Cone Sul possuem realidades econômicas diferentes, mas quando se fala de mulheres e mercado de trabalho, elas se tornam semelhantes. Nesses países, as mulheres ocupam empregos precários, recebem salários mais baixos do que os dos homens e trabalham na informalidade. Além da desvalorização no mercado de trabalho, elas sentem todos os dias os efeitos da dupla jornada. Em geral, as trabalhadoras conciliam a vida profissional com os cuidados familiares e domésticos. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, a taxa de participação dos homens na população economicamente ativa na América Latina é de 78%. Já a participação das mulheres é de apenas 52%. E para as afrodescendentes, indígenas e trabalhadoras rurais, a situação é ainda pior. São as principais excluídas no mercado de trabalho e das políticas de proteção social. A TV Brasil Internacional, numa parceria com a ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, percorreu os países do Cone Sul. E o resultado dessa viagem é o que você vê agora. Começamos pelo Chile, onde, apesar do desenvolvimento econômico e social, a participação feminina na economia está entre as mais baixas da América Latina. Entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico está o Chile. O país de território comprido e estreito é um dos mais ricos da América Latina e Caribe. Um dos pilares dessa próspera economia é a exportação de frutas, setor que o Chile lidera em todo o hemisfério sul. Mas como vivem as mulheres que trabalham nas colheitas? Viemos conhecer um pouco da realidade das chamadas temporeiras e de outras profissionais chilenas. Aqui na Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile, as dirigentes explicam que o trabalho temporário nas colheitas foi uma oportunidade que surgiu nos anos 80 para as indígenas, mulheres pobres da zona urbana e para as mulheres que ajudavam os maridos no campo, mas não tinham direito à remuneração. Mas as temporeiras não têm contrato assinado e são submetidas a longas jornadas expostas ao sol, aos pesticidas, a baixos salários e ao preconceito. Aquí puede hacer el mismo trabajo la mujer, pero el hombre gana más y la mujer menos. Una mujer indígena va a ser discriminada porque por el solo ser con rasgo indígena. Outra atividade informal que emprega mulheres é a produção de algas para exportação. Após o terremoto e o tsunami de fevereiro de 2010, mais mulheres foram recrutadas para ajudar a reerguer a economia de cidades que vivem da colheita de algas e da pesca. Partiendo por levantar a tu esposo que estaba en el suelo, sin casa, sin herramientas de trabajo, sin nada. Com o apoio da ONU Mulheres, a população feminina das áreas atingidas pelo tremor também aprendeu a fazer pães e massas em fornos de barro para complementar a renda familiar. Na casa dessa família, as mulheres são padeiras, produtoras de algas, cuidadoras das crianças, guerreiras de todas as idades. No Chile, assim como em outros países do Cone Sul, os esforços de governo, a ajuda internacional e a atuação da sociedade civil ainda são insuficientes para a inserção da mulher no mercado de trabalho e para a superação das questões de gênero. Que es un país con importante crecimiento económico, una población en economía formal mucho más alta que en países vecinos. Y sin embargo es todavía el país con la participación económica femenina más baja de América Latina. As desigualdades são visíveis quando o assunto é, por exemplo, a qualidade do emprego. Assim como as trabalhadoras dos demais países do Cone Sul, as mulheres chilenas estão nos piores empregos. 40% se concentram no setor de serviços. No estamos hablando de servicios tecnológicos, informáticos de punta, sino que estamos hablando de servicios domésticos, restaurantes, aseo, limpieza. Na região, os homens ganham 20% a mais para desempenhar atividades idênticas às exercidas pelas mulheres.
Houve melhora porque há 10 anos a média do Cone Sul era de 30%, mas nos níveis de escolaridade mais altos, a diferença salarial de 30% se mantém. Nuestro país promulgó una ley para garantizar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Y estamos trabajando en difundir esta ley y que las mujeres sepan y conozcan la obligación de las empresas. Outra discriminação de gênero denunciada no país se refere à reforma previdenciária de 1981. Especialistas do Centro de Estudo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Alternativo, apoiados pela ONU Mulheres, constataram que no novo sistema de aposentadoria, as mulheres recebem 32% menos que os homens. Las mujeres tienen una tasa de expectativa de vida mayor que la de los hombres, por lo tanto su fondo, y además las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres, a los 60 años, y eso significa que su fondo acumulado tiene que rendirles para una mayor cantidad de años al momento de jubilarse. O Judiciário do Chile já recebeu os primeiros processos por discriminação na aposentadoria, apresentados por professoras. Verônica Monsalve é uma delas. Além do problema de ganhar uma pensão menor, ela acrescenta que, apesar das mulheres representarem 72% do corpo docente do país, elas não crescem na carreira. Sin embargo, esa proporcionalidad no se da en el acceso a los cargos, sobre todo los cargos docentes superiores o a las posibilidades de tener un magíster o un doctorado o un diplomado. Para que as chilenas alcancem os postos mais altos de trabalho ou mesmo se insiram no mercado profissional, é preciso que os homens entendam que as tarefas do lar são também responsabilidade deles. O governo está investindo nessa conscientização em um programa gratuito de cuidado infantil e em ações complementares. Le entregamos toda la base de salud que necesita, tanto la reparación dental, que es un tema tremendamente relevante para que las mujeres podamos salir al trabajo. O Chile se destaca em relação aos vizinhos por ter um número maior de mulheres no mercado formal. Esse diferencial tem atraído imigrantes, como a peruana Rosa. O contrato de trabalho está para todos, ou seja, isso eu creio é fundamental. Jocelyn tem um alto nível de escolaridade, mas não encontrava emprego na Colômbia. Ela acredita que há discriminação contra as mulheres negras no mundo inteiro. Na capital chilena, Santiago, finalmente conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Pero nosotros nos estamos atreviendo a cualquier trabajo. Se ha dado el caso de que ya hay mineras, aquí en Chile no se daba eso, pero sí ya hay, taxistas. É bastante comum ver policiais femininas em ação nas ruas de Santiago. Carla, por exemplo, já é subtenente. Para mí es un orgullo ser oficial mujer de Carabineros. E se antes eram solamente homens. Apesar do ingresso de mulheres em profissões tradicionalmente masculinas, apenas 5% chegam aos cargos de maior responsabilidade nas empresas chilenas. A média dos outros países da América Latina é de 19%. Soledad é uma exceção. Formada em engenharia industrial, ela é a gerente geral do Banco Estado Microempresas e lidera uma equipe de mais de 1.000 pessoas. É casada e tem 2 filhas. Y a veces es difícil estar en el mundo del nivel ejecutivo y no caer en la trampa de ponerte una mujer dura, así como media masculinizada, para ser aceptada. Yo me niego a eso, ¿no?